A paz do Senhor, tudo bem, classe? Como é que vocês estão? Como é que está aí a quarentena de vocês? Tudo certinho? Bem, gente, nós vamos mais uma aula, né? Vamos tentar resumir essa aula para não ficar tão grande. E vamos postar a aula para que vocês possam assistir e dar a opinião de vocês, dar um feedback, certo? Nós já tivemos a aula sobre o arquiteto da família, não é? Sobre o papel da esposa e do marido, sobre a comunicação. E a nossa aula de hoje ela vai falar sobre o conflito no lar, não é? Como a gente pode resolver o conflito no lar, certo? Vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de saber de vocês o que é o conflito. Vamos falar primeiro o que é um conflito. Um conflito, ele é um confronto, não é? Um choque. Um conflito como se é um embate, certo? Quando as nações entram em conflito, elas guerreiam para o seu lado, né? Pelo seu lado. Então, quantas guerras e guerras foram que o mundo já teve através dos conflitos que não são, como é que se diz, que não são resolvidos, não é isso? E quando a gente vai falar de uma guerra dentro de um lar, um conflito dentro de um lar, será que a gente consegue vencer uma guerra dentro do lar, um conflito dentro do lar, um mal-estar, algo que vai lhe trazer uma tristeza profunda, algo que vai lhe trazer uma vontade de desistir? Bem, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Eu queria saber de você como é no seu casamento. Como é que geralmente você trata os conflitos? Será que você chora? Será que você grita? Será que você sai batendo nas coisas ou bate nas pessoas? Você fica em silêncio? Você desaparece? Tipo assim, você sai de casa? Você fica com a cara feia? Você ignora o conflito como se nada tivesse acontecendo? Você expressa os seus sentimentos de maneira que as pessoas não aceitem? Você tenta compreender o ponto de vista do outro? Você compartilha seus sentimentos de uma forma honesta? Como será? Gente, no momento que a gente está vivendo hoje em dia é o momento da pandemia, certo? Na China, quando as pessoas voltaram a sair do isolamento, quando elas começaram a voltar, não é, a saírem do isolamento, então nunca se houve um número de divórcio tão grande na China como agora, depois que eles saíram do isolamento social. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a viver a sua vida, cada um vive a sua vida, cada um vive o seu trabalho, porque os chineses eles são viciados em trabalho, então eles viviam eles casavam, tinha a lua de mel, iam cada um trabalhar no seu trabalho, vivia o dia trabalhando, e em casa eles se encontravam para quê? Para se alimentar, dormir e no outro dia trabalhar novamente. Mas a partir do momento que tiveram que viver juntos, que tiveram que aguentar um ao outro, a forma de ser um do outro, com todos os defeitos um do outro, com tudo, dividir aquele espaço com alguém a não ser trabalho, se tornou algo difícil. Isso não acontece só com os chineses, acontece também com as pessoas. O que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não têm tempo suficiente para analisar o comportamento um do outro, ou não tem uma convivência que vá interferir no seu relacionamento.
ela não conhece o outro do jeito que o outro é. Muitas vezes ela conhece superficialmente. Tanto é que tantas pessoas que são namorados ou que são noivos, quando casam, eles simplesmente, quando um vê o defeito do outro, não consegue conviver, não consegue superar os conflitos e por pouca coisa as pessoas hoje em dia estão se separando. Então, o que acontece? Existem muitas pessoas que, ao lidar com o conflito, o que elas fazem? Elas se afastam do conflito, elas preferem não discutir o conflito. Muitas pessoas fazem prevalecer a sua voz, o custe o que custar. Muitas pessoas desistem da própria vontade para abrir mão para o outro. Como as pessoas às vezes dizem, você prefere ter razão ou você prefere estar certo? Você prefere ter razão ou você prefere ter paz? E tem gente que diz isso, né? Você prefere ter razão ou ter paz. Então você abre mão e tem paz na sua vida. Então você nunca vai resolver o conflito. Você sempre vai estar empurrando o conflito, não é? Com a barriga. Isso que você vai fazer, você vai juntar dentro do seu coraçãozinho. Um dia você vai explodir. E um dia você não vai aguentar mais de tanto a pessoa querer estar certa e sempre você está errado. Sendo que o ser humano, ele tem o psique, ele tem as emoções e ele precisa resolver as coisas. Não pode estar empurrando com a barriga e deixando para lá, porque isso vai juntando no seu emocional. Fazer concessões, nem eu nem tu. Resolver o conflito. Senta aqui e vamos resolver isso. Não é? Então tem pessoas que realmente sentam e vão resolver o conflito. Então o que acontece? Essa nossa lição, ela nos ensina como nós devemos resolver o conflito. É difícil resolver conflito? É difícil, não é fácil resolver conflito. Não é fácil mesmo. Porque a partir do momento que você vai ter que sentar para reavaliar se você está certo ou está errado, você está dizendo ali que existe uma possibilidade de você estar errado. E ninguém quer estar errado. Porque cada um tem seu ponto de vista e quer estar certo no seu ponto de vista, ser respeitado no seu ponto de vista. Mas a gente tem que entender que muitas vezes um ponto de vista é uma coisa, não é? E você, diante de um conflito familiar, querer se impor é outra. A gente precisa respeitar as opiniões dos nossos cônjuges ou também da nossa família, dos nossos filhos, tudo com respeito e com amor. Não é porque eu sou mãe que eu tenho que desrespeitar o meu filho ou desrespeitar alguém que eu acho que está abaixo de mim, de jeito nenhum. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer no conflito é ser um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte é imprescindível. Só falar quando o outro terminar de falar. Esperar a sua vez de falar. Escolher a melhor hora. Nem sempre a melhor hora é a hora que a gente acha que é. Às vezes alguém chega do trabalho cheio de conflito lá de fora, do trabalho, da rua, do que está vivendo, essa pandemia, essas coisas que acontecem, e chegam com conflito. E seja com a guerra exterior. E chega em casa, vai viver uma guerra dentro de casa. Ninguém consegue superar essa situação quando é colocada numa hora errada. Porque aí vai juntar as duas e a cabeça não aguenta. O emocional vai a zero. Procure identificar e definir o problema básico. Às vezes, o que acontece? Por que eu estou brigando? Por que eu estou fazendo uma guerra? Por causa de uma pasta que amassou do lado errado? Por causa de uma roupa que foi deixada no lugar errado? Porque eu não tive condições de colocar o garfo. Quer dizer, que eu não esqueci de colocar o garfo na mesa. Eu esqueci de fazer alguma coisa, de pagar uma conta naquele dia. Ou eu cheguei atrasado para janta, ou cheguei atrasado de algum lugar, ou fui direto para um lugar e esqueci de ligar para avisar.
ou fui resolver uma coisa e aquela coisa dependia de uma opinião do outro, ou tá na internet e muitas vezes alguém pergunta alguma coisa e você, quando vai lá ver o celular, qualquer coisa, alguma situação, você acha uma mensagem que você não se agradou de alguém, ou você precisa ver onde é que foi que aconteceu a base do problema. Porque muitas vezes é uma coisa muito pequena que vira uma tempestade no copo d'água. E muitas vezes é uma gota d'água que vai esborrar o copo que já está cheio. É justamente aquelas pessoas que guardam conflito. Quando você guarda conflito, chega um momento que o seu copo já não aguenta nem um pingo mais de nada. Ele vai esborrar e o conflito vem da pior forma possível. Vira um furacão, vira um tornado. Definir as áreas de concordância e discordância. Vamos sentar aqui, vamos fazer o seguinte. O que acontece? Olha, eu não concordo. Vamos falar como pessoas civilizadas. Vamos colocar os pontos nos is. Vamos ver o que a gente tem que fazer para a gente viver bem. Ou para a gente resolver esse conflito. Eu não gosto quando acontece assim, quando acontece assado. Né? Uma certa pessoa disse para... chegava na igreja, não é? Uma pessoa que não é nem da nossa igreja, uma pessoa que eu conheci. E o marido dela gostava de elogiar as irmãs da igreja. Então, e não gostava e não falava nada dela. Aí um dia ela chamou, sentou com ele, fechou o quarto, sentou com ele e disse assim: "Ô meu filho, eu não gosto, não me sinto bem quando você começa a elogiar as irmãs da igreja, sendo que você nunca me elogia quando eu me preparo para ir para a igreja, quando eu me coloco, me adorno, me organizo." Então ele foi resolver esse conflito com ele, porque a melhor pessoa que ela tinha que resolver era com ele. Ela nem ia sair por aí falando, porque meu marido elogia, fica magoada. E às vezes o marido nem sabe, às vezes é uma coisa tão inocente de elogiar outra pessoa, não é? Às vezes até para agradar uma irmã na igreja, para agradar, irmã, a senhora tá bem, não sei o quê, não é? E ela não gostou. Mas aí ela foi resolver conversando com ele. Ele entendeu que ela estava se sentindo rejeitada no sentido de não ser vista, enquanto ele prestava atenção nas as outras irmãs. Então isso ia se tornar um conflito se ela tivesse ficado calada e não tivesse colocado os pontos nos is. Mas eles resolveram e ficou tudo numa boa, não é? Outra coisa também é identificar a sua parte da culpa para a existência do problema. Tem pessoas que não conseguem identificar a sua culpa, ela só acha que a culpa é do outro. Vamos fazer o seguinte, você falou assim na frente de muita gente e você me tratou de uma forma que não era para tratar. Eu sou assim, minha forma de ser assim. Não é assim que tem que ser. Eu não me sinto bem quando acontece isso. Então vamos fazer o seguinte, quando você estiver na frente de outras pessoas, me trate bem. Porque as pessoas não gostam de ser tratadas mal na frente dos outros. Então isso tem que entrar em acordo, como um acordo. De algumas você precisa dar algumas sugestões, não é? De como você pode mudar a sua atitude, o comportamento para ajudar a resolver o problema. Tá bom, meu amor. O que é que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo mudar em que parte? Existe um exercício muito bom que se faz. É colocar as virtudes e colocar os defeitos no papel e os dois chegarem juntos e começarem a fazer como se fosse uma brincadeira. E naquilo eles vão colocando os pontos nos is, vão resolvendo suas vidas, vão colocando o que muitas vezes ela não quer falar, às vezes ela começa a guardar aquela coisa, ele também começa a guardar. Então vai chegar um momento em que não vão conseguir mais superar, não é, o conflito. E vão terminar entrando em uma guerra sem
sem conseguir consertar, porque não conseguem conversar sobre suas sugestões de alguém acha. É claro que eu não vou agir e ser o que a outra pessoa quer que eu seja. Mas se eu amo a pessoa, eu vou tentar saber o que lhe faz mal, o que é que eu faço que lhe faz mal. Isso é para quem ama. Orar juntos, não é? Confessando sua parte da culpa no problema, pedindo orientação a Deus, graça, para a mudança de vossas vidas. Vamos orar juntos, é uma coisa muito boa. É algo que nós devemos fazer, em que as pessoas têm que entender que é importante para o relacionamento, a oração em conjunto. Agora tem algo muito importante na vida do casal, depois de tudo isso que é feito, que a partir do momento que eu falo, a partir do momento que a gente ora junto, a partir do momento que a gente conversa, é que é o perdão. O perdão, o que é perdão? Perdão é quando você absorve o outro do seu coração da sua culpa. É a remissão da culpa, não é? É a remissão daquela pena. É como se uma pessoa fosse culpada de algo e alguém dissesse assim: você foi perdoado desse algo, você não vai mais pagar isso, certo? Perdoar uma dívida é quando alguém tem uma dívida com alguém e alguém diz assim: eu te perdoo dessa dívida, aí você não vai mais pagar essa dívida. Não é que você não vai pagar essa dívida e depois a pessoa vai cobrar novamente, não. Quando a pessoa é perdoada e acabou, é esquecido. A Bíblia diz que Deus joga nossos pecados no mar do esquecimento. O mar do esquecimento, ele quer dizer o quê? Quer dizer que o mar é tão profundo, que lá se perdem as nossas culpas e ele não vai mais atrás buscar nossas culpas. Da mesma forma, é o perdão entre o casal. Uma das coisas que o perdão não é lembrar da ofensa ou ferida de maneira tal que continue afetando o relacionamento emocional. Isso não é perdoar. Quando uma pessoa fica o tempo todo lembrando do que aconteceu, né? Jesus, quando perdoa nossos pecados, ele não fica lançando em rosto o nosso pecado. O verdadeiro perdão é aquele que joga fora e não vai atrás mais daquilo, não é? O perdão não é um sentimento, é uma atitude, né? É uma coisa pensada, é algo pensado, proposital. É uma decisão, não é? Da vontade. Não é você dizer assim, eu perdoo de boca. Aí depois que você perdoa, você vai ficar pensando naquilo o tempo todo. Certo, que o perdão, ele não é esquecer, mas ele é, de uma forma, ele é lembrar, mas quando ele lembrar, não vai doer mais, porque ele já foi perdoado. Perdão não é fingir, não é? Não se pode ignorar o fato do que o que aconteceu, aconteceu. Realmente, o que aconteceu não se pode voltar atrás. O leite que derramou, derramou. Toda vez que eu saio de uma prova, eu estou na universidade que faço prova, que saio da prova, as pessoas ficam em cima uma da outra para saber se acertou ou se errou. Eu disse: olha, o leite já derramou. Agora eu quero ficar livre. E acabou. Se errou, errou. E se acertou, acertou. Porque o leite já derramou. Não vai acontecer de eu ficar lembrando e aquilo vai consertar, porque não vai nunca. O que aconteceu, aconteceu.
uma palavra dita, ela não volta mais atrás. Uma ação feita, ela não volta mais atrás. O que se tem que fazer agora é tentar tentar viver com os prejuízos e superar. Se você não conseguir superar, então se tem que tomar uma decisão. Porque ninguém, absolutamente ninguém perdoa obrigado. Ninguém é obrigado a perdoar ninguém. Isso vem daqui de dentro. Vem de dentro do coração e dos ensinamentos da Bíblia. Porque a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Cristo perdoou, não é? Como Deus nos perdoou dos nossos pecados e entregou Cristo para morrer por nós. Então, nós temos que perdoar uns aos outros. Então, perdão não é fingir que está tudo certo, não é? E guardar aquele sentimento que faz de conta que não aconteceu nada. Não existe. Porque um dia aquilo vai voltar à tona. E se você não tiver perdoado, vai lhe magoar. E se você tiver perdoado, você não vai se magoar, porque aquilo já passou na sua vida e você já resolveu. É algo que fica resolvido. O perdão não é voltar ao passado. É fácil trazer de volta as ofensas do passado. Muitas pessoas guardam as ofensas do passado para quando tem a oportunidade de lançar em rosto para ferir a outra pessoa, lançar. E olhe que eu vou dizer uma coisa, viu? As pessoas que guardam essas armas, essas pessoas são pessoas amargas, pessoas tóxicas, porque são pessoas que fazem mal às outras pessoas. Vamos colocar um exemplo. Quando alguém perdoa o marido ou quando o marido perdoa a mulher, é melhor que ele não tenha perdoado do que fingir que perdoou e levar aquilo dentro de uma lista negra, onde um dia que aquela pessoa lhe estressar, lançar em rosto e ferir aquela pessoa, usar como arma, não é? Ou seja, é melhor ele deixar que a pessoa vá. É melhor ficar em paz. É melhor a pessoa ter, vamos dizer assim, é melhor que ela perdoe. No caso de um adultério, alguém perdoa, não é? Vamos dizer, a Bíblia não diz que a pessoa é obrigada a viver com ela perdoa aquela pessoa, mas às vezes ela não tem mais confiança, não é? No sentido, é uma coisa pessoal. Às vezes a pessoa libera o outro vai. E acontece que isso é uma coisa muito... É difícil de se falar sobre isso, porque é uma decisão que primeiro tem que se avaliar, não é? Se vale a pena a separação, se aquele casal vale a pena se separar por, às vezes, um erro que a pessoa fez num momento que estava com a cabeça ruim, ou que alguém, ou aconteceu algo que existe outras opiniões, outras coisas, várias coisas existem aquelas pessoas que já têm o costume de fazer isso, é tanta coisa que tem, e a gente não pode julgar um caso por todos os casos, né? Vamos colocar os pontos nos is. Então, vamos mais ou menos a gente pode falar de qualquer outro tipo de pecado que alguém vai juntando, e quando alguém faz algo, aí você não fez isso comigo? Ah, mas você fez isso comigo, você fez aquilo comigo e tal. Então é algo que você precisa resolver na sua vida. É algo que você precisa resolver. Trazer de volta o passado é uma força destrutiva. Por quê? Primeiro, porque não há nada que você possa fazer para mudar o passado. Torna-se difícil fazer mudanças na vida. Sua vida não vai para